Perdoe-me pelo anonimato, mas é necessário, tendo em vista o que vou relatar aqui. Faz alguns dias que descobri que um amigo próximo chamado J, que até o momento presente ainda é funcionário público, foi pego, junto com outros colegas, em um esquema de corrupção, dentro da entidade na qual ele presta serviços. Como o crime foi praticado por funcionário público contra a administração pública, trata-se de corrupção passiva, e é justamente esse crime, em conjunto com outros crimes praticados por funcionários públicos, que vou explicar a partir de agora. De acordo com o artigo 317 do Código Penal, o funcionário pode praticar o crime de corrupção passiva por 3 condutas diferentes. A primeira delas é solicitar vantagem indevida. Lembrando que a solicitação é um mero pedido, enquanto a exigência é uma ameaça com potencial intimidador. A segunda conduta que o funcionário pode praticar é receber vantagem indevida, ou seja, a conduta inicial parte do particular, que comete o crime de corrupção ativa. A terceira conduta é aceitar a promessa de vantagem indevida de particular. A pena para o crime de corrupção passiva é de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Assim, é cabível o acordo de não persecução penal. Preste atenção. O crime de corrupção passiva fica configurado mesmo que a vantagem indevida seja destinada para outra pessoa, como, por exemplo, a esposa ou filhos do funcionário público. A pena é aumentada de 1/3 se o funcionário retarda ou deixa de praticar ato de ofício ou executa o ato infringindo o dever funcional. O meu amigo J cometeu o erro de receber vantagem indevida para facilitar a concessão de um serviço público a uma empresa privada. A situação toda foi filmada por outro funcionário e tudo foi entregue à polícia. A corrupção passiva pode ser própria ou imprópria. A corrupção própria ocorre quando o funcionário exige ou recebe vantagem indevida para a prática de ato ilícito. Um exemplo de corrupção própria é quando o funcionário recebe vantagem para aprovar projeto lesivo ao meio ambiente. A corrupção imprópria ocorre quando o funcionário público visa a prática de um ato legítimo. Um exemplo é quando o funcionário aceita vantagem para agilizar o seu próprio trabalho. O crime de corrupção passiva é formal. O que eu quero dizer com isso é que a consumação não depende de o funcionário efetivamente receber a vantagem solicitada ou prometida. Basta a mera solicitação da vantagem, ou quando a mesma é aceita, para que ocorra a consumação. Não se aplica o princípio da insignificância aos crimes de corrupção passiva. Assim, não importa o valor da vantagem indevida solicitada ou recebida. No entanto, esse entendimento vem sendo relativizado pelo Supremo Tribunal Federal, devendo haver uma análise do caso concreto. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o crime de corrupção passiva consuma-se mesmo que a solicitação ou o recebimento da vantagem esteja relacionada com atos que não se inserem nas atribuições do funcionário público. Ou seja, o funcionário que recebe vantagem para influenciar na decisão de outrem comete igualmente o crime de corrupção. Existe a figura da corrupção passiva privilegiada. Nesta, o funcionário atua apenas cedendo a pedido ou influência de terceiro, não havendo nenhum tipo de solicitação, recebimento ou promessa de vantagem indevida. Não confunda a corrupção privilegiada com a prevaricação. Na prevaricação, o funcionário age apenas para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, não havendo a participação de outrem. A pena para o crime de prevaricação é de detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa. Assim, trata-se de uma infração de menor potencial ofensivo. A prevaricação não se confunde com o crime de condescendência criminosa. Na condescendência, o funcionário, que age apenas por indulgência, deixa de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo, ou não relata o ocorrido à autoridade competente. A pena para esse crime é de detenção de 15 dias a 1 mês, ou multa. Trata-se de crime de menor potencial ofensivo, cabendo a transação penal e a suspensão condicional do processo. Haverá corrupção ativa quando o particular oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público. Um exemplo é quando o sujeito é flagrado por policiais dirigindo veículo automotor sem habilitação para dirigir, e assim, para escapar da multa e da apreensão do veículo, tenta subornar os policiais. Nunca confunda corrupção passiva com o crime de concussão.
Como já foi explicado, para que fique configurado o crime de corrupção passiva, o funcionário deve solicitar ou receber a vantagem indevida, ou aceitar a promessa de tal vantagem. Na concussão, o funcionário não solicita a vantagem, ele simplesmente exige que outrem lhe conceda algum tipo de vantagem indevida. É o exemplo do policial que exige do particular, sob grave ameaça ou violência, o pagamento em dinheiro para liberar algum bem apreendido. A vantagem indevida no crime de concussão pode ser de qualquer natureza, ou seja, pode ser dinheiro, favores políticos, sexo. A pena para o crime de concussão é a mesma para a corrupção passiva, ou seja, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Cabe, nesse caso, a aplicação do acordo de não persecução penal. Haverá excesso de exação na concussão quando o funcionário exigir tributo que sabe ou deveria saber indevido, ou quando emprega meios vexatórios na cobrança. A pena de reclusão é apenas de 3 a 8 anos e multa, pois, neste caso, o tributo indevido será destinado a cofres públicos. Também haverá excesso de exação na concussão se o funcionário, ao invés de recolher a cofres públicos, desvia o que recebeu indevidamente. Esse tipo penal tem rara ocorrência na prática nos dias atuais, já que os tributos são recolhidos por meio de instituições financeiras, por guias próprias. A pena é de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Uma outra infração penal que o meu amigo J praticou foi o crime de peculato. Ocorre o crime de peculato quando o funcionário público se apropria ou facilita a subtração por outrem, de dinheiro ou qualquer bem móvel pertencente à administração pública. O crime de peculato, como qualquer outro crime contra a administração pública, não admite o princípio da insignificância. Assim, mesmo que o funcionário subtraia uma resma de papel da repartição, responde por peculato. No entanto, como já foi explicado, o Supremo Tribunal Federal está relativizando esse assunto. A pena para o crime de peculato é de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Cabe o acordo de não persecução penal. Há também o crime de peculato culposo. Este ocorre quando o funcionário público concorre de forma culposa para o crime de outrem. A pena para o peculato culposo é de detenção de 3 meses a 1 ano. No entanto, se houver a reparação do dano antes da sentença condenatória irrecorrível, extingue-se a punibilidade. Caso a reparação do dano se dê apenas depois da sentença, a pena é reduzida pela metade. O peculato pode ser próprio ou impróprio. O peculato próprio pode ser peculato apropriação, quando o funcionário tem a posse do bem em virtude do cargo e passa a agir como dono. O peculato próprio também pode ser peculato desvio, quando o funcionário tem a posse do bem em virtude do cargo e o desvia em proveito próprio ou de terceiro. E falando em peculato desvio, não confunda este com o crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Este ocorre quando o funcionário desvia as verbas em favor da própria administração pública. Acontece quando a verba pertence à educação, mas é destinada à saúde, sem nenhum tipo de previsão legal. O crime de emprego irregular de verbas públicas não se aplica a prefeitos, em razão da lei que trata dos crimes de responsabilidades dos mesmos. Por outro lado, no peculato impróprio, também chamado de peculato furto, o funcionário não tem a posse do bem, mas se vale das facilidades do cargo para subtrair ou concorre para a subtração por outrem. O crime de peculato tem bastante semelhança com o crime de peculato estelionato. No entanto, o crime de peculato estelionato ocorre quando o agente se apropria de dinheiro ou qualquer outra utilidade, por erro de outrem. Um exemplo é quando o particular paga determinado imposto diretamente ao funcionário, achando que está realizando uma operação normal. Nesse caso, o funcionário apropria-se do valor recebido. Ainda existe a modalidade chamada peculato eletrônico. Ocorre quando o funcionário insere ou facilita a inserção de dados falsos, altera ou exclui indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem, ou simplesmente para causar dano. A pena para este crime é de reclusão de 2 a 12 anos e multa, cabendo assim o acordo de não persecução penal. Se o funcionário apenas modifica ou altera o próprio sistema de informações, sem autorização, a pena é de detenção de 3 meses a 2 anos e multa.
Se dessa alteração resultar dano à administração pública ou a particular, a pena é aumentada de 1/3 até a metade. Haverá peculato de uso quando o funcionário utiliza o bem pertencente à administração pública em interesse próprio, mas sem a intenção de se apropriar. O exemplo é quando o funcionário utiliza veículo da repartição para resolver assuntos particulares. Segundo o Supremo Tribunal Federal, não é crime o peculato de uso relacionado ao uso momentâneo de coisa infungível, sem a intenção de se apropriar, seguida da restituição integral. Poderá caracterizar improbidade administrativa, porém haverá peculato no caso de bens fungíveis como o dinheiro. No Código Penal, ainda existe o crime de advocacia administrativa. Ocorre quando o funcionário público, valendo-se dessa qualidade, patrocina, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública. Não importa se o interesse patrocinado é lícito ou ilícito. Esse crime não se estende ao funcionário que patrocina o seu próprio interesse. Aplica-se apenas quando envolver interesse de terceiros. A pena é de detenção de 1 a 3 meses ou multa. Caso o interesse pleiteado seja ilegítimo, a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. É uma infração de menor potencial ofensivo, cabendo a transação penal e a suspensão condicional do processo. Já que estamos analisando o crime de advocacia administrativa, é oportuno analisar as diferenças entre esse crime e os crimes de tráfico de influência e exploração de prestígio. Na advocacia administrativa, basta o patrocínio de interesse privado perante a administração pública. É um crime que só pode ser praticado por funcionário público. O crime de tráfico de influência é caracterizado pela solicitação, exigência, cobrança ou obtenção de vantagem com o objetivo de influenciar em ato praticado por funcionário público. Tal crime é cometido por particular contra a administração pública em geral. Já o crime de exploração de prestígio é conceituado como a solicitação ou recebimento de dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de influenciar juiz, jurado, Ministério Público, funcionário da Justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Trata-se de um crime contra a administração da justiça. Jamais cometa o mesmo erro do meu amigo J. Nunca se envolva em esquemas ou serviços obscuros. Preserve o seu caráter e a moralidade administrativa.